Aqui no nosso marketing, a gente tem 3 vertentes muito claras. Que o marketing vai fazer ações para mais pessoas conhecerem, ou mais pessoas confiarem, ou mais pessoas comprarem. Mais importante do que acertar é você saber exatamente onde você quer acertar. Porque se você acertar o lugar errado, você vai atrair o cliente errado. É loucura como uma pessoa que viu todos os seus vídeos, ela converte muito fácil no maior produto. Ou seja, não só converte mais fácil, mas sim ela compra mais. E a sequência de compra delas é muito mais acelerada. Porque a entrega vai fazer acontecer 2 coisas no seu negócio. Ela vai fazer o teu cliente te indicar e ela vai fazer o teu cliente recomprar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Hoje nós iremos falar sobre como você vai atrair bons clientes para o seu negócio. Aquele cliente pagante, aquele cliente que compra, aquele cliente que dá gosto de ter. Então é exatamente isso que nós iremos falar. O que nós fazemos aqui na Full Sales e o que você pode fazer para que você possa atrair bons clientes, como a gente também atrai. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir, comentar, interagir com a gente aqui embaixo. É muito importante quando você curte, deixa o like, porque o YouTube entende que o podcast ele é de grande valia e ele vai mandar para as outras pessoas. Compartilha com alguém que você conhece, com teu amigo que é empresário, que trabalha também, que quer melhorar a retenção de clientes, de atrair bons clientes. Então compartilha com esse amigo também. E não esquece de maratonar e assistir todos os outros episódios que nós temos aqui atrás. Mais de 50 episódios de Comercial Faixa Preta, onde a gente revela e entrega para você o ouro do que a gente pode fazer, do que você pode fazer no seu negócio, para que você possa melhorar o seu comercial. Porque nós acreditamos aqui na Full Sales que muitas vezes você não precisa de mais marketing. O que você precisa é de um comercial forte e estruturado para você ter mais previsibilidade, lucro, escala e liberdade no seu negócio. Então, sem mais delongas, ao meu lado, meu sócio Vinícius de Sá. Fala, Vini. Fala, Yuri. Esse podcast aqui tá um espetáculo e por isso que como é que você paga por esse conteúdo? É com o seu like e também é com a sua inscrição. Você não precisa pagar nada para mim, só paga dessa maneira. Se quiser pagar agora de antemão, seja bem-vindo. Se quiser pagar ao meio, também seja bem-vindo, mas ao final se inscreve, curte, e aí se você achar muito relevante, aí sim você compartilha. E uma empresa, ela depende de ser um bom jardim, um jardim que vai atrair borboletas, para que essas borboletas lá no jardim fique mais fácil de você pegar a borboleta. Como é que se faz para pegar a borboleta? Não é sair caçando borboleta aí, sim fazer às vezes um bom jardim, e desse jardim que vão ter várias borboletas, aí você vai pescando elas. E quando a gente fala de empresa, aqui no nosso marketing, a gente tem 3 vertentes muito claras, Yuri. Que o marketing vai fazer ações para mais pessoas conhecerem, mais pessoas confiarem, ou mais pessoas comprarem. São 3 Cs aí. Ou seja, quanto esse cliente ideal, quem é esse cliente ideal que eu posso ajudar, que pode pagar bem o meu produto, que é o conceito do ICP. Como é que eu faço ele me conhecer? Como é que depois eu faço ele confiar em mim? Que não adianta conhecer e achar o Yuri, ruim de vendas, ruim de processo, o Vinícius ruim de processo comercial, os caras que não falam o que fazem. Então a gente faz o nosso cliente confiar também. E aí, por fim, a gente faz o nosso cliente comprar. Vinícius, dá para fazer a pessoa conhecer, confiar e comprar de você? Sim. É essa habilidade que a gente traz aqui em muitos podcasts sobre venda. Mas para ganhar escala, você faz isso de maneira cadenciada em diversos pontos. Então, aqui, a gente sempre está fazendo uma estratégia única para que a gente eleve a consciência do nosso cliente ideal, não só sobre a solução que a gente tem a apresentar, mas o problema que a gente resolve é a nossa empresa, que é uma empresa competente para isso. Então, tem muito conceito antes da persuasão, tem a pré-suasão. Boa. Eu vou contar uma história, Yuri, que isso bem se retrata. O Yuri é bom de venda. O Yuri atende uma pessoa que nunca ouviu falar da gente, nunca ouviu falar da empresa, nunca ouviu falar dele e fecha uma venda. Mas tem vendas que caem no colo do Yuri, que o cara chega assim pro Yuri: eu tô vendo direto seu podcast, tô vendo seu conteúdo, eu perguntei para 7 pessoas sobre a sua empresa, todos falaram muito bem, e eis-me aqui na call, e no final essa pessoa compra. Claro que essa pessoa, a facilidade para ela comprar é muito maior do que uma pessoa que nem conhecia e nem confiava antes no Yuri. Perfeito. E aí ela já vem pré-suadida.
E aí, na call, ela vai passar pela persuasão. Mas ela já vem persuadida. E isso, de fato, aconteceu com um dos nossos clientes, mas não só isso. Olha que interessante. Eu mandei mensagem no privado para uma das nossas clientes, né, que eu pedi para ela contar um relato. Porque olha como é interessante essa história. Essa cliente, o closer dela assistiu nossos conteúdos e começou a falar para ela que ela deveria conhecer a gente, porque a gente era muito bom, e ficou na cabeça dela. E aí ela entra no canal do YouTube Comercial Faixa Preta e ela maratona todos os episódios. Não sei se ela maratonou todos, mas ela falou que eu maratonei o YouTube de vocês. E eu já fui pra call decidida a comprar. Essa mesma cliente entra e um contrato dela paga todo o programa. O que ela passou aqui? Persuasão. Olha que interessante. E ela é uma boa cliente, totalmente aplicada, que vai comprar outros produtos da gente porque está tendo resultado. E olha que interessante, cara, o seu uso, quando você conhece e confia previamente no produto, o seu uso, sua experiência com ele é melhor. Total. A crença. Tu tem a crença de que vai dar certo porque tu conhece. Se eu comprar um Apple hoje, eu não vou comprar, pô, será que é bom? Eu já vou alucinado querendo usar porque eu já sei que é bom. Porque eu já conheço e confio. Muito a crença faz acreditar que é bom. Exatamente. E eu tenho algumas provas, Yuri, que eu faço vídeo no YouTube tem um tempo. Eu tenho um canal que é sobre propriedades compartilhadas, fração imobiliária. E meus closers, cara, eles falavam assim, Vinícius, é loucura como uma pessoa que viu todos os seus vídeos, ela converte muito fácil no maior produto. Legal. Ou seja, não só ela converte mais fácil, mas sim ela compra mais. E a sequência de compra delas é muito mais acelerada. Ou seja, quando ela me conhece e confia, tinha casos assim que um cara falou, cara, eu vi todos os seus 254 vídeos 2 vezes. Caramba. Então esse cara comprou a primeira vez uma propriedade, uma fração imobiliária de 100 mil, comprou uma próxima de 50 mil e indicou mais 3 amigos que devem ter dado mais 150 mil. Então um cara que não conhecia a empresa, às vezes, não, me vê o produto mais baratinho para eu testar, ainda não conheço vocês, mesmo que ele não diga isso, aí às vezes é o que ele sente. Agora a pessoa que confia na sua empresa, porque você proveu valor, porque você mostrou depoimento de cliente, ou porque ela simplesmente conheceu sua empresa, e depois ela passou a confiar, o resultado disso no faturamento é absurdo. Na escala do faturamento inteira, né? Ou seja, a pessoa que já te conhece confia, a taxa de agendamento dela é muito maior. A taxa de comparecimento numa reunião é muito maior. A conversão, o ticket médio é muito maior. A indicação, a recompra é muito maior. Então, o ato de você fazer intencionalmente ações para o seu cliente ideal, que é aquela pessoa que você desenhou, que mais vai ter resultado com o seu produto e melhor paga seu produto, você faz ações que ela conheça você, depois confie em você, depois compre, isso aí tem o resultado fenomenal. E aí você atrai bons clientes, porque quando você... Vou dar um exemplo. A gente está aqui no Comercial Podcast Faixa Preta. Comercial Faixa Preta. Quem vem assistir isso aqui? Quem se interessa por comercial é o empresário. Muitas vezes é o vendedor, que nós também temos produtos para ele. Essa pessoa, ela vai ficar aqui. Quando ela se identifica ao conteúdo, porque o podcast Comercial Faixa Preta é um funil. Ela fala assim, cara, tem 55, 58 ou 57 episódios que eles estão falando de comercial. Cada episódio volta de 40 minutos. Esses caras sabem o que eu estou falando. Porque senão não teria 58 vídeos falando de comercial. Não tem lógica. O farsante ou a pessoa que ela finge que é boa, ela não dá conta de sustentar 58 episódios falando de comercial em alto nível. E eu convido você a assistir. Tu vai ver que é alto nível. Sem encheção de linguiça. Essa pessoa, ela fala assim, cara, esses caras são bons. Quando ela agenda, ela vem mais disposta a comprar. E ela é um bom cliente porque ela está dentro do meu avatar. Ela está dentro do meu ICP, que é o meu cliente ideal. Ela está dentro do meu ICP.
Porque se ela não está dentro do meu ICP, ela nem agenda um diagnóstico. Ela nem agenda uma call com o meu time. Porque não faz sentido para ela. Exatamente. Então, ele já vem um bom cliente. Exatamente, cara. E branding é um negócio que se paga. Total. Hoje em dia, eu vou dar um exemplo agora que eu tava nesse momento comprando flores para minha esposa. Tá? Que fofo, gente. E aí, cara, eu sempre ouvia na rádio uma tal de Juliana Flores. Já ouviu falar? Não. Toca na rádio Gera, Juliana Flores. E aí tal. Cara, eu vou comprar a rosa aqui, eu vejo o link da pessoa que eu já conheço, por ouvir várias vezes, às vezes você confia, né? Porque a propaganda às vezes gera credibilidade, a branding às vezes. E aí eu vou comprar justamente dela. E tá bem posicionado no Google, enfim. Então, as ações de branding são muito importantes. E a comunicação, Yuri, com o cliente ideal, primeiro, é muito importante que você faça muito bem seu cliente ideal. Não é aquela coisa de buyer persona que a galera de marketing faz, não. É você entender o que é o cliente ideal. A gente fala que é a soma do MQL com SQL. O que é essas siglas, Vinícius? Marketing Qualify Lead e Sales Qualify Lead. É o que eu posso ajudar. Ou seja, a sua empresa eu posso ajudar se ela vender mais e ter um comercial mais estruturado? Sim. A sua empresa pode pagar para os meus serviços, produtos? Sim. Logo, você é um cliente ideal. Eu posso ajudar e você pode pagar. Eu posso... você pode ser ajudado por mim, mas você não pode pagar? Você não é um cliente ideal. Você pode pagar, mas o que eu vou te oferecer eu não consigo te dar resultado? Enfim, você também não é um cliente ideal. Então, quando a gente vai fazer ações para que as pessoas conheçam ou confiem da gente, a gente tem que ter isso em mente. Eu vou dar um exemplo que ultimamente eu dei um feedback no marketing, né? Colocaram um depoimento de pessoas que estão... A gente tem clientes que são muito iniciantes até e tem resultado, mas não é nosso cliente ideal. E eu falei, gente, olha, esse é um depoimento de sucesso. É o nosso cliente mínimo. É o nosso cliente mínimo. O que é cliente mínimo também? É o mínimo que você pode atender. E não é o ideal. Se você foca no mínimo... E aí eu mandei trocar várias peças de marketing porque houve esse erro, né? Vou dar um exemplo. Você que fatura acima de 30 mil reais, que era uma por mês, era o que estava falando no marketing. Falei, gente, esse é o mínimo do mínimo que a gente atende, né? E era 50, a gente resolveu até 30 porque a gente tem produtos aí de formação e tal. Mas não é o produto ideal. A Apple, ela não foca no cara que quer comprar o AirPod, por exemplo. Ela foca no cara que quer comprar o iPhone, cara. Então o cliente ideal da Apple é o iPhone. Então na nossa peça de comunicação, a gente tem que falar com o cliente ideal. Que é aquele que compra a melhor solução e que mais tem retorno. Então a gente começou a colocar, por exemplo, depoimentos de clientes, cara, que é um advogado que faturava 400 mil, agora fatura 1,2. Uma clínica de harmonização glútea, no caso, né, e que dobrou o faturamento. Ou seja, pessoas que já estão maior nível de jogo. O cara da escola da matrícula, que atende várias instituições, teve o resultado que teve, a imobiliária e tal. Ou seja, a gente vai fazer peças que o cliente ideal vai se identificar. E a gente tem que tomar cuidado para a pessoa não entrar na nossa vitrine e pensar assim, caramba, é só gente iniciante. Então a gente escolhe quem que a gente vai atrair. Claro que a gente tem produto para iniciante. A mesma coisa quando você tem uma loja de roupa boa, cara, tem lá as melhores roupas para atrair a pessoa ideal, mas lá no fundo tem a área de promoção. Só que você pega a tua pior peça e coloca na vitrine, não faz sentido, porque você quer passar uma comunicação. Você quer passar um posicionamento, você quer mostrar para, no nosso caso, um negócio já estruturado, que fatura, na nosso cliente ideal, fatura 300 mil por mês, a gente quer mostrar que a gente é competente para esse cara. E muitas vezes a gente tem que evitar mostrar que a gente é competente para o outro, senão ele vai achar, pô, essa empresa, essa indústria é competente só para esse tipo de segmento, eu não me incluo. E aí, né, se você não tiver essa noção na parte de conhecer, confiar e depois comprar, e quem é seu ICP, você acaba fazendo coisas que parecem ser boas, mas são um tiro no pé. Então, o branding é a mesma coisa, cara. Seu cliente, eu tenho uma sócia, né, agora, num projeto de incorporação, né, Yuri, que ela tem um escritório de contabilidade. Ela atende pessoas, Yuri, que, cara, tem uma dívida tributária de 100 milhões, de 150 milhões. Ela faz contratos de 2 milhões. E onde é que ela tem que estar no branding? Onde é que ela fez o branding dela? Ela patrocinou a Porsche Cup.
Entende? Porque lá o cliente ideal dela vê como uma referência. Ela colocou o escritório dela com aquele todo investimento, cada cadeira é R$ 25.000. O Por sofá quê? de 100 mil. Um sofá de R$ 100.000? Exatamente. Para que isso? Para comunicar com o cliente que ele vai lá, ele vai sentar num bom sofá, ou seja, vai passar confiança para ele que ela é uma excelente tributarista. Isso é persuasão. Isso é persuasão. É percepção de valor. Percepção de valor. E aí, esse é um pilar para você atrair bom cliente, porque aí a gente vai para o segundo, que vem depois da persuasão, que é o funil. O que é o funil? É o seu canal de venda. Vendas. Nada mais, nada menos do que por onde o seu cliente chega. Algumas pessoas, né, Vini, entendem como canal de vendas, outras pessoas entendem como funil de vendas, mas no final das contas é a mesma coisa. O que muda é só o termo que as pessoas usaram. A galera mais da economia real entende como canal de venda, e a galera mais que é do mercado digital entende mais como funil de vendas. Mas quando você quer implementar, digitalizar o seu negócio, aí você precisa implementar funil de venda, que é por onde o seu lead, por onde o seu cliente chega. E aí existem múltiplos funis. Funil de VSL, funil de podcast, funil de WhatsApp, funil de aplicação, funil de e-book, funil de aquisição. Múltiplos funis para que você possa implementar. Newsletter também, né? Newsletter, porque no funil você consegue, Vini, atrair o seu cliente ideal. Exatamente. Porque você faz uma comunicação 100% voltada para o seu cliente ideal. Porque mais importante do que acertar é você saber exatamente onde você quer acertar. Porque se você acertar o lugar errado, você vai atrair o cliente errado. E quando você atrai o cliente errado, você não atrai o bom cliente. Você atrai o cliente que não é bom pagante, que você não consegue gerar resultado para ele. E aí você fala, nossa, só estou atraindo cliente ruim. Não, é porque o seu ICP não está claro. É porque a comunicação no seu anúncio, a comunicação na sua página de vendas, a comunicação no seu script de vendas, na sua atração, ela não está a comunicação certa. E aí você vai atrair maus clientes. E também, muito importante, você saber qual funil implementar. Então, vou dar um exemplo. Uma das coisas que tem no programa de aceleração, Vini, que eu costumo dizer uma coisa que eu fico muito feliz. O nosso programa, a nossa empresa, ela é uma empresa comercial que trabalha estratégia, processo e times comerciais. Mas a gente também consegue ajudar a pessoa no marketing. Porque um dos nossos sócios entende muito de marketing, a gente tem muito material de marketing. Exatamente. Então a gente consegue digitalizar, por exemplo, eu fico feliz porque a gente pega escritório de advocacia, escritório de contabilidade, clínicas médicas, fisioterapia, seguro, clínica de fisioterapia, clínica de estética. A gente consegue fazer aquelas pessoas digitalizar o negócio delas com os nossos modelos de funis. E aí é o perfeito, porque a pessoa nosso programa não é só um programa comercial. A gente também ajuda a pessoa no marketing porque a gente entende de marketing. Legal, cara. E olha que interessante. É como se a pessoa estivesse na nossa órbita, né? Acompanhando conteúdo, vendo uma ação de branding, ouvindo o nosso nome em algum lugar. E depois ela vai para a atmosfera, que é a porta de entrada. Às vezes ela está no quintal, está na rua e ela já vai para a porta de entrada. O funil de vendas ou canal de venda é a porta de entrada. Não quer dizer que ela foi influenciada por várias outras coisas, mas é por onde ela entra. E aí, tem gente que confunde muito, Yuri, com nível de consciência para cliente ideal. Por exemplo, tem uma clínica, vou usar o nosso mercado que fica mais fácil fazer para mim essa analogia. Tem uma clínica médica que não sabe ainda que é importante para ela crescer um processo comercial. A maioria. Acho que está invertendo rapidamente, sabia? Contador é a mesma coisa. Antes ele não sabia que precisava, agora todo mundo se ligou. Do nada, assim, ó, virou. Tem um monte de contador. Água batendo no bumbum. Exatamente, as coisas mudam com o tempo, né? Então tem o cara que ele tá vendo o problema, tem o cara que tá procurando a solução. Uhum. E tem gente que acha esse cliente não é qualificado porque ele não tá procurando a solução, não. Se ele é um cliente ideal, ele pode pagar, independente do nível de consciência dele. Depois, no nosso modelo de vendas, a gente vende para a pessoa que nem sabia que tinha um problema, sabe? Só que os seus funis de vendas, eles têm que falar com diferentes níveis de consciência. Pessoas conscientes do problema, inconscientes do problema, conscientes do produto, inconscientes do produto. Então, por exemplo, a gente tem e-book para a pessoa que está conhecendo agora o tema.
Ou seja, é uma pessoa que está começando a ter esse problema, de repente ela baixa um e-book e aí a gente entra em contato com ela. Tem pessoa que entra para uma aplicação para já comprar um certo produto. É uma pessoa mais consciente. Ela já está procurando, né? Tem gente que chegou assim, cara, eu estava procurando essa solução, vi vocês no YouTube, no Google e entrei em contato. E teve gente que baixei um e-book sobre tal coisa, fui conhecendo mais e fui adquirindo. Então, nesse momento, né, do funil de vendas, a gente tem vários momentos de persuasão também. Por quê? Em alguns vídeos a gente coloca muito sobre história, resultado de cliente antes da pessoa entrar na call. Uhum. Por isso que a cada momento a gente está elevando a consciência sobre a necessidade dela, a nossa empresa e o nosso produto, como que a gente pode ajudar ela. Então não é só o comercial que faz isso. E o nosso comercial, feito da nossa maneira, ele pode pegar a pessoa com zero consciência. Ele é trabalhado para vender assim. Prospecção fria, a pessoa nunca ouviu falar, e vender. Isso é um grande diferencial nosso. Mas a gente sabe que cada passo antes influencia a pessoa a tomar a decisão. Então tem um funil de vendas que vai persuadir essa pessoa também. Perfeito. E aí a gente vai para o terceiro, que é o pilar para atrair bons clientes, que é a questão da entrega. Isso aí. Qual a questão que eu vejo mais errada no mercado, Vini? Principalmente no mercado de consultorias, de aceleração, de mentorias, de implementações e assim vai. A galera se preocupa muito em vender, mas esquece de entregar. A pessoa fica, bora vender, beleza, bora vender, mas bora entregar o que você vendeu? Porque a entrega, no meu ponto de vista, ela é mais importante do que a venda. Porque a entrega vai fazer acontecer duas coisas no teu negócio. Ela vai fazer o teu cliente te indicar e ela vai fazer o teu cliente recomprar. E qualquer empresa que se preze, ela cuida da indicação e ela cuida da recompra. Aí você me fala assim, mas por que o cliente indicar tem a ver com os bons clientes? Simples. Quando o cliente indica para você, ele já indica alguém no teu ICP. Porque o ciclo de amizade dele Exatamente. São pessoas que estão alinhadas e têm mais ou menos o resultado que ele tem. Na maioria das vezes. Então ele já te indica alguém que está no seu ICP. E não só no seu ICP, que é o cliente ideal. Ele já indica alguém que está quente para comprar. Quando o cliente vem para a gente, através de indicação, a pessoa já vem quente. Então hoje eu vou atender um cliente às 14 horas, que o cliente já abriu a vida dele inteira já para a Mayra, que é de indicação. O cara já tá com o coração quentinho. Que bom. Porque o meu cliente já indicou ele para mim. Já vendeu ele para mim. E aí eu atraio um bom cliente, porque tá no meu ICP e já vem pronto para comprar. E quando ele entra, eu gero resultado para ele e ele recompra de mim. E aí eu te pergunto, você acredita que um cliente que deixa 400 mil reais em uma empresa, 300, é um bom cliente? Você deve estar falando sim, mas só foi gerado esse valor de um dos nossos clientes. De dois, na verdade, de três clientes que deixaram mais de 300 mil reais já. Alguns estão chegando nisso. E alguns estão chegando nisso por conta da entrega. Ele só se tornou um cliente que deixa mais de 300 mil reais na Full Sales por conta da nossa entrega. E eu vou usar outro exemplo, Yuri. Cara, isso, graças a Deus, eu aprendi muito cedo isso. E aprendi muito nos Estados Unidos, ouvindo pessoas certas, né? E se você parar para pensar, todas as grandes empresas, elas são grandes pelo excelente nível de entrega. Cara, qualquer rede hoteleira que hoje está forte, ela tem um nome muito forte a zelar. Eu lá atrás, cara, eu atuei com uma empresa, eu tive uma empresa de aluguel de temporada, o meu principal parceiro era o Booking.com. Cara, o Booking era um site de venda hoteleira. Só que o atendimento do Booking, cara, era surreal. Legal. Mano, surreal, cara. Você tinha qualquer problema, o cara te ligava, o cara resolvia seu problema, era um atendimento atencioso. E eles tinham 80% do market share. E aí eu comecei a falar com os clientes que falam pela Booking, eles falavam, cara, eu nunca reservo sem Booking. Porque a Booking.com,
Eu tô fazendo aqui propaganda deles e Alô, agradeço. Booking, patrocina a gente. Já me patrocinou, inclusive, a Booking.com. Eu vou contar um pouquinho dessa história. E cara, tinha cliente, cara, não tem como eu reservar sem Booking. Por quê? Ele é um canal de vendas, só que ele resolve minha vida. Eu não tenho nenhum problema. Se eu tenho problema, o cara vai atrás, o cara corre atrás de outro hotel pra mim. Então, e esse pessoal me ensinava demais, porque eu lidava muito com o cliente do Booking. E, cara, às vezes dava algum problema na minha propriedade de aluguel de temporada, o Booking, cara, não queria saber de mim, ele queria saber do cliente. Falava, meu, se resolve aí, se você não arrumar a propriedade até em 1 hora, melhor ou igual, a gente vai colocar ele em qualquer hotel e você vai pagar a conta. Eu já paguei algumas contas assim. Cara, e eu vi a importância em vários momentos eu vi a importância da entrega. E hoje faz sentido qualquer grande empresa lucrativa, o pilar principal é a entrega. A Apple, ela tem 80% dos lucros da indústria simplesmente porque o telefone indiscutivelmente é o melhor que existe, cara. O Mac, cara, eu já tive com o PC normal. Quando que eu vou comprar outro PC normal? Nunca, cara. O Mac, cara, liga na hora. Então, a parte da entrega é a área mais lucrativa da empresa no longo prazo, certamente, muitas vezes no médio prazo, e até no curto prazo, porque você consegue indicação. E nego fica abismado às vezes quando você entrega. Eu falo, cara, primeiro ponto é dever moral. Segundo ponto é lucrativo pra caramba, mano. Se eu ficar fazendo a conta, cara, é muito lucrativo entregar muito bem pro cliente, só que nego não percebe isso. Nego só foca em venda, entende? E aí não tem negócio sustentável, tem que fazer mais força de venda, a vida fica difícil, o quê? Porque tem que vender, E vai perdendo cliente, vai perdendo nome, vai vendendo branding. 4 coisas acontecem, Vini, quando uma pessoa entrega o produto que ela prometeu. Ela entrega resultado para o cliente. A primeira coisa que acontece, esse cliente ele te indica. Ele te indica de forma passiva ou ativa. Ou ele te indica porque vai lá e fala, Vini, pô, vai lá conhecer a Full Sales. Ou então ele posta o resultado que ele teve, as pessoas mandam mensagem para ele e ele fala que está fazendo o programa da gente ou alguma coisa com a gente. Então ele te indica. Segunda coisa que acontece, ele recompra produto de você. Então se você tem uma esteira de produto, ele vai comprar outro. Então, dá um exemplo. Dan Stewart, a gente gerou tanto resultado para ela que ela teve uma nova demanda. Qual é a nova demanda que ela teve? Eu preciso contratar comercial. Aí ela vai lá e paga para contratar comercial com a gente porque a gente gerou caixa para ela. E aí fica uma sacada que eu escutei esses dias. Crie produtos que criam um problema para o seu cliente. Você resolve o problema que ele tem, mas você cria um novo problema para ele. E o novo problema você tem a solução para ele. Vamos sintetizar isso aí, Yuri. Isso é curioso até para o pessoal que está iniciante não achar que a gente está gerando problema para o cliente. Mas é um problema você não saber onde você vai gastar. É um problema você gerar, de repente, estar com faturamento de 100 mil e ir para 300 mil, e agora é um problema para continuar crescendo contratar. É um problema de contratação. Exato. Então, se você consegue resolver o problema de agora e você resolveu muito bem, o problema futuro, que sempre a gente tem um problema futuro, irmão. Então, a gente na Full Sales, a gente tem um problema agora de tecnologia, agora um problema de espaço, tem para trazer o time presencial, a gente tem um problema agora de ajustar para M&A, para equity e tudo mais, a gente sempre está com o próximo problema, essa é a vida, né? Então, se você vai resolvendo cada um problema dependendo da jornada, o cliente vai querer contratar de você se você resolver o primeiro problema. Você resolve o que ele tem, mas ao resolver você cria um novo problema e aí você tem a solução para esse novo problema. Se estiver alinhado com a sua esteira de produto, aí você pode criar produto que resolve ou buscar parceiros que resolvem. Exatamente. A terceira coisa que acontece, Vini, é a pessoa chegar até o final. Porque quando ela tem pequenos resultados e principalmente no começo, ela se motiva a continuar fazendo aquilo, a implementar o seu produto, a continuar usando o seu produto. Então, quando você gera pequenos resultados para o cliente, ele se motiva a chegar ao final. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem uma clínica de estética. Você
você fecha um pacote com a pessoa de 10 sessões. Cara, a tua primeira sessão tem que ser a melhor sessão de resultado pro cliente. Porque a pessoa vai pensar assim, caraca, se com uma aconteceu isso, imagina 2, imagina 3, imagina 4. Então o teu cliente vai vendo pequenos resultados e ele motiva a chegar ao final. Agora, ele vai fazer a primeira coisa do pacote e fala assim, não deu tanto resultado, né? Eu vou ter que esperar 10 para ficar. No meio do caminho ele desiste. Ou seja, gere resultados principalmente no começo. Isso vai fazer o cliente chegar até o final do processo. E a quarta coisa, Vini, é a renovação. Que aí eu me orgulho em falar que a última pesquisa que a gente passou, nós tivemos um NPS de 95,5. Ou seja, 29 pessoas responderam, porque nem todo mundo responde. 27 falaram que renovariam o nosso programa. Por conta de entrega. Então você tem uma renovação. E essa renovação, ela não tem CAC. Exatamente. É livre no caixa. É maravilhoso. Toma. Então vai somando renovação com as vendas do mês e vai virando uma bola de neve. E com a indicação, né? E com a indicação. Ou seja, Exatamente. essas 4 coisas acontecem. Então, tu não perde nada em entregar uma entrega surreal para o teu cliente. Tu vai atrair bons clientes por indicação, por LTV, por recompra, por branding, e assim vai. E aí poucas pessoas ali, eles não se preocupam com a entrega, e com isso eles veem dinheiro indo pro ralo e perdendo cada vez mais. Então cuida do teu pós-vendas, pelo amor de Deus. Ou então, se tu não quiser cuidar, né, e mandar para mim também, tá tudo certo, eu cuido. Não, Maravilha, Yuri. E acho que atrair cliente é o fundamental, não adianta só vender, tem que atrair também. E a entrega é muito negligenciada, só que na entrega é onde está o maior lucro. Total. Às vezes você pode até perder dinheiro na primeira compra, sabia disso? Lá nos Estados Unidos está tão competitivo o mercado que a maioria das empresas aceita perder dinheiro na primeira compra. E no Brasil nem tá assim. Não, você ganha na primeira, às vezes só quer ganhar na primeira. Sendo que pois é. É o pensamento curto prazo, né? Só que tá mudando, cara. Tá mudando, velho. Eu vejo tanta empresa grande se adaptando a esse cenário que você daqui a pouco tu não consegue só viver de novo cliente. Já não é assim nos Estados Unidos. Então vamos se antecipar, pelo amor de Deus, entrega bem. Se você não entrega bem, cara, começa a praticar isso aí na sua empresa. Tá mudando porque a galera começou a perceber que não dá mais para ser mais do mesmo. Não tem mais espaço para quem é mais do mesmo. Por isso que a galera, né, escritório de advocacia, clínica médica, história de arquitetura, contabilidade, clínica de estética, nutricionista, eles estão começando a entender que, cara, ou eu implemento comercial no meu negócio, ou meu concorrente vai tomar todos os meus clientes. Porque no final das contas, ô Vini, no primeiro impacto, quem leva é quem tem uma melhor persuasão e um melhor processo de vendas. Persuasão e processo de vendas, né? O PPP, aí depois entra a entrega. A entrega é a fidelização. Exatamente. E olha que legal, teve um cliente nosso advogado que falou todo orgulhoso assim, né, cara? Que o outro advogado veio falar para ele: ô doutor, me conta como é que você faz para ter tanto cliente. É um processo comercial. Não é que ele talvez seja até melhor que outro advogado, e outro advogado tem anos, só que ele fica invejando esse outro advogado porque esse nosso advogado, cliente nosso, tem muito cliente. É um bom processo comercial. Esse é o segredo. Vini, satisfeito? Satisfeito também, satisfeito. Acho que a gente conseguiu entregar o ouro aí pra galera atrair bons clientes. E compartilha aqui embaixo comigo em qual desses pilares você sente que tá faltando e que você pode melhorar. Lembrando que toda terça-feira, às 20h30, tem episódio Comercial Faixa Preta aqui no podcast. E quinta-feira nós temos também, por volta desse horário, eu não sei agora o horário, não sei se é 20, 20, 30, peço perdão, mas vou ver com o meu time a certeza. Mas por volta de 20, 20, 30 tem um episódio com convidados. Convidados esses que faturam milhões na economia real e também no digital, para poder trazer uma ideia de gestão, finanças, branding e tudo mais aí para você, para que a gente possa ajudar você cada vez mais a melhorar o seu negócio, entregar um conteúdo de valor para você que você possa performar.
Então tem mais 50 episódios aí pra trás, eu acho que são 57, 58, se eu não me engano. Tem muito podcast aí pra você assistir, maratonar e elevar o nível da sua faixa. Não esqueça também de comentar aqui embaixo. Deixa pra gente sugestão de tema, né, Vini? Deixa pra gente o que a gente pode falar, o que a gente pode trazer na semana para contribuir com o seu negócio, para contribuir com você. A gente está aqui para contribuir, ajudar e melhorar o nível comercial da galera do Brasil, tá? Então, comenta aqui embaixo uma sugestão, curte e envia esse podcast aí para um amigo seu que você sabe que precisa melhorar a atração de clientes. Porque muitas vezes você não precisa de mais marketing, o que você precisa é de um comercial forte e estruturado para ter mais previsibilidade e lucro de escala no seu negócio. Então, muito obrigado pela sua presença. Um beijo para você, um beijo nas crianças, um beijo na família. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom, valeu.